Classificado pela NASA como potencialmente perigoso, passou na vizinhança da Terra, mas longe bastante para representar um risco real. O último grande choque de um desses corpos com o nosso planeta aconteceu há 110 anos. Por sorte, o meteoro caiu numa área inabitada da Rússia. Agências espaciais nos Estados Unidos e na Europa desenvolvem projetos para garantir formas de proteção para a Terra. A comunidade científica monitora a atividade de asteroides que podem entrar na órbita da Terra. Pode não parecer, mas 40 mil toneladas desses corpos rochosos caem por ano na superfície terrestre. Para nossa sorte, a maioria absoluta chega na forma de poeira e pequenos meteoros. Os asteroides colidem com a Terra regularmente, só que normalmente na forma de microasteroides, que é aquela estrela cadente. Todo mundo já viu na vida uma estrela cadente. Aquilo é um microasteroide, um pedregulhozinho da ordem dos centímetros que queima na alta atmosfera. Isso acontece todos os dias, milhares de objetos caem na atmosfera da Terra. Eventualmente caem uns maiorzinhos. Nesta semana, um objeto bem maior se aproximou da Terra. O asteroide passou a uma distância de cerca de 5 milhões de quilômetros. Em termos astronômicos, é muito perto, mas longe o bastante para não oferecer nenhum risco. Esse asteroide viaja a 32 mil quilômetros por hora e é um pouco maior do que a pirâmide do Gizé, no Egito. Os que são realmente perigosos para a vida na Terra, para a sobrevivência da espécie humana, são raros. Eles estão distantes e a gente conhece bem a órbita deles. As agências espaciais têm estudos avançados para testar formas de destruir asteroides que possam ser uma ameaça no futuro. Existem duas coisas. Primeiro, um projeto que já existe há alguns anos de catalogar todos os objetos potencialmente perigosos ou todos os objetos que estão perto da Terra. E eles têm um projeto que se chama DART, né, que é um teste de redireção num asteroide duplo. É um duplo asteroide, é um asteroide com uma lua, né? Um asteroide maior de 700 metros e um menor de uns 150 metros, que eles ficam girando um ao redor do outro. O que eles vão fazer? Eles vão lançar um dispositivo e vão atirar no menor como se fosse um objeto do tamanho de uma geladeira. Vão jogar nesse menor, que tem uns 150 metros de comprimento, vão desviar o suficiente para conseguir detectar isso com telescópios aqui da Terra, detectar a mudança de órbita dele. Nem sempre o risco é evitado. Em 1908, um asteroide com aproximadamente 50 metros de diâmetro explodiu no ar sobre a Sibéria e destruiu 2 mil quilômetros quadrados de floresta. Em 2013, o meteoro atingiu também o território russo, deixando mais de 1.000 feridos. O acervo do Planetário de São Paulo guarda um meteorito encontrado no Brasil em 1922. Um fragmento desse, ele entra às vezes a 10, 15 quilômetros por segundo. Né? Uma velocidade de estrada é 2 quilômetros por minuto. E ele é muito pesado, ó. É muito pesado. Esse aqui pesa 22 quilos. Quer dizer, é uma pedra desse tamanho, de 22 quilos. Se isso aqui pega em alguém na hora que... Como aconteceu na Rússia. A queda mais grave de um asteroide aconteceu há 65 milhões de anos e causou a extinção dos dinossauros por causa do bloqueio da luz solar pela atmosfera, poluída com o resultado da explosão. Houve o efeito local da colisão, que os especialistas falam que mais ou menos um quarto da área do planeta que estava mais voltada para a colisão, o efeito foi devastador. Depois teve o efeito de que material da colisão foi jogado para cima, depois caiu de novo, como se fosse uma grande chuva de meteoros grandes. Enfim, foi uma catástrofe planetária, o planeta inteiro. Os asteroides parecem assim uma coisa um pouco distante da nossa realidade. Eu achava que nunca tinha visto um. E você, será que já viu? Provavelmente sim, né, professor? Quem nunca viu é só ficar um tempo olhando para as estrelas. Como é que é isso? Esse está de noite e ele entra na nossa atmosfera, vai ter um atrito muito forte, porque ele entra em contato com o ar numa velocidade muito alta, e aí ele acende. E aí você vê um pequeno risco, às vezes é um grãozinho de arroz, um grãozinho de ervilha, que você vê um risquinho e é o que a gente chama de estrela cadente. Esse fenômeno às vezes acontece, a gente chama na ciência de meteoro. E se o fragmento é grande o suficiente, como esse que a gente tem aqui no nosso acervo, e ele resiste e cai na Terra, além de formar uma cratera, quando ele cai na Terra, você chama ele de meteorito, é o que sobrou do meteoroide. Se for a estrela cadente, tem gente que diz que tem que fazer um pedido, né? Pois é, o melhor pedido a se fazer é que não caia na nossa cabeça.